Quero louvar a Deus pela vida do pastor Josué e da pastora Rose. Conheci o pastor Josué Gonçalves quando eu estava recém-casado e ele esteve num evento da nossa igreja em Goiás. E eu fazia seminário de teologia. Quando eu conheci o pastor Josué, eu fiz uma oração a Deus e eu disse: Deus, eu quero que esse homem seja minha referência ministerial. E a partir daí comecei a assisti-lo. Então, se você me ouvir e pensar, parece que eu já ouvi isso antes, então foi do pastor Josué Gonçalves. Então, me inspirei não só para o altar, como para fora do altar também, pela integridade que ele tem, pela excelência em tudo que faz, me inspira em tudo. Sou grato a Deus por ter levantado homens como ele. E eu sei que não só eu, mas na nação brasileira, muitos outros foram inspirados e ainda são, para que possa também cumprir essa chamada maravilhosa, que é abençoar famílias e abençoar casais. Então eu louvo a Deus pela vida dele, pela amizade dele. Eu tenho orgulho em dizer que eu sou discípulo do pastor Josué e que eu sou amigo dele. Vamos lá então, gente, vamos de Bíblia Sagrada? Abra sua Bíblia, se você puder, no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 30. Por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Geralmente quem prega para a família, quem lidera a família ou casais, conhece esse texto. E ele tem muitas lições especiais para nós. Primeiro Samuel, capítulo de número 30. Se você gosta de ministrar, gosta de pregar, deixa eu te dar uma dica. Todas as vezes que você citar os livros do Antigo Testamento, cite no masculino, porque são livros. Então, para ficar bonito o português, diga primeiro Samuel, primeiro Crônicas, tá bom? No Novo Testamento são cartas, então você vai citar sempre no feminino. Primeira aos Coríntios, primeira aos Tessalonicenses, tá bom? Pastor, vai mudar o que na minha vida? Nada. Era só para falar mesmo. É que tem uns trem que a gente aprende no seminário que dá vontade de falar, né? Aí falei, pronto. Quando eu comecei meu ministério, eu pregava sobre Jeová Rafá, Jireh, Sediqueno, Nissi, sabe? Explicava aquelas coisas, a martiologia e tal, não sei o quê. Eu pregava, o pessoal dormia. Falei, gente, tá errado. Aí gravei a mensagem. Aí fui ouvir e dormir também. Falei, eu preciso mudar. Aí mudei. Foi o dia que eu conheci o pastor Josué, falei, já sei onde é que eu vou seguir o meu caminho. 1 Samuel capítulo 30, a partir do verso 1, quem encontrou, diga achei. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia à cidade de Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham colocado fogo na cidade. Tinham levado cativas as mulheres e todos que estavam nela, tanto grandes como pequenos, ninguém, porém, mataram. Tão somente levaram consigo, seguir o seu caminho. Davi e seus homens chegaram à cidade, eis que ela estava queimada a fogo, suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então, Davi e todo o povo que se achava com ele, levantaram a sua voz e choraram, até que não teve neles mais forças para chorar. Também as mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava e apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga-me o éfode. E aí, peço-te. Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor e disse, perseguirei esta tropa, alcançá-la-ei. E disse-lhe o Senhor, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram para trás. Verso 16, por favor. 1 Samuel 30, 16. E um moço descendo guiou Davi, e eis que os inimigos estavam espalhados sobre toda a face da terra, comendo, bebendo, dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os feriu, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto tomaram os amalequitas,
também as mulheres Davi salvou. Ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e até as filhas. E também, desde o despojo, tudo quanto o inimigo havia tomado, tudo Davi tornou a trazer de volta. Amém. Glória a Deus por isso. Deus nunca desejou que Israel tivesse um rei. A monarquia era um desejo do coração dos homens. Israel percebeu que próximo de si todas as outras nações tinham um império, tinham um rei. Deus desejava que a teocracia fosse para sempre o governo de Israel. Deus como rei. Deus levantou os sacerdotes para que cuidasse das questões espirituais do povo. Deus levantou juízes como Eude, Débora, Baraque, Jefité, Sansão, Gedeão e outros, para que pudessem cuidar das causas de direito da nação, para que pudessem cuidar também da questão do exército, de outras coisas que eram civis e militares. Mas Deus queria ser o rei, mas o povo perturbou tanto Deus, que Deus decidiu escolher um rei para Israel. Deus disse ao profeta Samuel: vou enviar até você o primeiro rei, ele se chama Saul. Pegue um vaso de azeite e unja Saul. Com o passar do tempo, Deus rejeitou Saul por causa dos seus devaneios, de idolatrias e por causa da sua desobediência. E quando você não valoriza o lugar que Deus te colocou, a substituição é inevitável. Lembrando que Davi é muito melhor do que Saul, ninguém é insubstituível no reino de Deus. Deus então agora vai trazer até Samuel uma palavra a respeito de Davi. Primeiro, que Samuel não deveria esperar por Davi como esperou por Saul. Não, a ordem é que ele fosse atrás de Davi, para que o profeta tivesse o mesmo sentimento que Deus teve: achei Davi segundo o meu coração. Outra coisa que Deus ordena a Samuel é que unja Davi não com um vaso de azeite, mas com um chifre de azeite. Porque o vaso é feito pelas mãos do homem. O chifre nasce no animal, ele é feito pelas mãos de Deus. É Deus dizendo: Saul, vocês escolheram. Agora Davi, essa é uma escolha minha, uma escolha segundo o meu coração. Deus olha do céu e diz: eu preciso levar Davi para o palácio. Preciso levar Davi para o palácio. Aí Deus olha e Davi sabe fazer duas coisas: tacar pedra e tocar harpa. Aí Deus olha e diz: não dá para ele tacar pedra no palácio. Não dá. Então faz assim, ele vai tocar harpa no palácio. Um espírito maligno da parte de Deus, isso é Bíblia. Nem tudo de ruim que acontece na sua vida, Deus está alheio ou ausente. Tudo está no controle e na gestão de Deus. Um espírito maligno da parte de Deus entra em Saul e ele acorda: estou doido, eu estou doido, eu estou doido. E aí ele tem uma ideia: eu quero alguém que toque. De onde surgiu essa ideia? Não há nenhum registro na história. Por que ele teve essa ideia? Deus, só Deus. Deus precisa levar Davi para o palácio. Para quê? Para aprender com Saul como não ser um rei. Bem, aí um cara que está do lado de Saul diz assim: eu conheço um cara e ele toca bem. Quem é esse cara que conhece Davi, se nem os irmãos convivem com ele? O menino fica atrás de poucas ovelhas, lá no pasto, e tem um cara no palácio, ao lado do rei que conhece Davi. A gente não pode desprezar relacionamentos. Nunca despreze uma pessoa insignificante. Ela pode ser a resposta da sua oração. O cara disse: eu conheço um menino que toca bem. Sabe por que Davi toca bem? Porque ele tem plateia. Sabe por que Davi toca bem? Porque a rede social dele está bombando. Sabe por que ele toca bem? Porque ele tem aplausos. Sabe por que ele toca bem? Porque ele tem um palco sendo filmado e centenas de pessoas para aplaudir, sim ou não? O máximo que a galera faz quando ele termina de tocar é bé, no máximo. Mas ele toca bem. Para quem? Para quem está lá em cima disse: eu gosto desse menino. Ele tem um negócio diferente.
Quando Davi chega que ele toca, o espírito maligno sai de Saul. E uma outra coisa, o espírito era dado por medida, ou seja, o Espírito Santo que estava em Davi trazia tanta paz a Saul, e como Saul não tinha mais o Espírito Santo, quando ele está perto de Davi, ele mata aquela saudade. Eu acho linda a história disso, porque Davi, ele luta com Golias e volta para as ovelhas, ele toca para o rei e volta para as ovelhas. Ele sabe o lugar dele, a hora certa, o tempo certo. Até que um dia, Saul diz para Davi, manda um WhatsApp para o seu pai. Avisa Jessé que você não vai mais embora, eu preciso que você fique. E ele fica no palácio. Um dia Davi está no palácio, Saul vai para a guerra, e quando Saul volta, ele chama o general e diz, eu não posso ficar mais sem esse menino. Essa presença que está nele me faz bem, eu preciso dele na guerra. O que ele vai fazer na guerra? O que ele vai fazer na guerra? O que ele vai fazer na guerra? O que você sabe fazer? Toca harpa e taca pedra. Meu Deus, o que vai fazer? Eu preciso levar ele. Então faz o seguinte, coloca ele para cuidar das minhas coisas, meu escudo, a minha espada. Ele vai ser badeco, ele vai ser menino de recado, ele vai ser o meu pajem de armas, ele vai só para cuidar das minhas coisas. Resumindo, pouco tempo depois, você lê na Bíblia, Davi se torna o maior guerreiro do exército de Saul. Ninguém mandou Davi tornar-se guerreiro. Tem gente que eu conheço que se tivesse no exército de Saul, estava tocando harpa, até hoje, e limpando escudo. Pessoas fracas perdem oportunidades, pessoas comuns aproveitam oportunidades, pessoas extraordinárias criam oportunidades. Quem é você? Ele se torna um guerreiro e começa a ir para as batalhas. A última batalha que Saul foi com Davi foi contra os arqui-inimigos de Israel, os filisteus, e venceram. Quando venceram a batalha, estão voltando para casa. E é interessante que na volta, as mulheres receberam a notícia de que eles haviam vencido. E elas prepararam uma música para cantar para os heróis. Passaram no grupo do WhatsApp para todo mundo a letra, colocaram no telão, prepararam os tamborins. Quando os caras chegaram, diz que Davi e Saul estavam na cavalgadura. A galera vem a pé e os dois vêm. Quando eles entraram, as mulheres começaram. Saul mata mil. Davi mata milhares. Saul é gente boa. Davi é o cara. Depois você lê lá em Acrescentares, perto de Heresiastes, você vai perceber que o refrão da música era Davi, 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 Davi. Saul olhou para Davi e disse, não gosto mais de você. Muitos querem ver você bem, poucos querem ver você melhor do que eles. Cresce. Você não quer ser perseguido? Você não quer ser odiado? Não fale nada, não faça nada, não seja ninguém. A palavra inveja vem do latim inveja. In é não, veja, de ver, não ver, invidere. Você brilha tanto que o outro fica cego. Foi a luz de Abel que cegou Caim. Muitos querem ver você bem, poucos querem ver você melhor do que eles. Saul olha para Davi e diz, você vai morrer. E aí começa uma grande batalha. Lança para lá e o negócio ficou feio. Jonatas teve que botar Davi para sumir, para fugir. 12 anos correndo. Deixa eu te fazer uma pergunta e me ajude nesta palavra simples e interativa. Se Davi encontra com Saul, quem é que morria? Saul ou Davi? Quem? Lógico que é Saul. Quem tem a unção? Quem tem a graça? Quem tem a promessa? Deus está com quem? Davi corria não é para não morrer, é para Saul não morrer. Fugir nem sempre é sinal de covardia. A primeira coisa que Jesus fez ao nascer foi fugir. É Deus correndo. Talvez fugir em algumas horas não é sinal de covardia. Talvez seja uma retirada por propósitos. Pense nisso. Fugir da luta é covardia. Fugir do pecado é ousadia. Tem hora que a gente tem que correr. Ele vai correr 12 anos. E quando ele sai, a Bíblia diz que ele vai para uma caverna. Essa caverna chama Adulão. Chama como?
Já prestou atenção que tem nome que está na Bíblia? Eu acho que Deus mandou escrever, tipo assim, vamos rir. Adulão? Pastor, quero colocar o nome bíblico nos meu filho. Está aí. Adulão. Adulãozinho. Por que você não põe Nabucodonosor? Ó. Gente, um cara com esse nome não tem que comer capim? Tem. Tem ninguém com esse nome aqui não, né? Desculpa aí. Pensa, alguém levanta, meu avô, nossa. Adulão. A Bíblia diz que 400 homens, quantos? Chegaram em Davi. Davi, queremos ficar com você. Só gente boa. Como diz lá em Goiás, só fiozinho de ouro. Atribulados, aflitos, endividados e atribulados de coração. Angustiados, gente revoltada com a vida. Todos fora de casa, fora da família, sem perspectiva. E aí, a sociologia vai nos ensinar que o homem é resultado do meio, produto do meio. Você é resultado das 5 pessoas com as quais você convive. Você é resultado do que vê e ouve diariamente. Esta é uma conclusão, é uma premissa da sociologia. Ela não está toda de errado, não. Agora imagine comigo. Então, se esta é uma premissa completamente verdadeira, você tem 400 homens malas e um Davi. O que aconteceria? Já leu na Bíblia? 400 homens salvos. 400 homens se tornaram os maiores guerreiros de Davi. 400 homens agora constituíram família. E 400 homens passaram a ser tementes ao Deus de Israel. É que Davi não está sozinho. O Senhor dos exércitos está com Davi. Não reclame se só você é crente no seu trabalho, se só você é crente na sua casa. Deus escolheu você para revolucionar a sua Adulão. Quem está em você é muito maior e a sua influência pode ser poderosa na pregação do Evangelho e Jesus pode se tornar o centro da sua família através da sua vida. 400, diga comigo, 400. Aí um dia o rei dos filisteus fez uma ligação de FaceTime para Davi. E disse, mano, é o seguinte, estou com medo de dar BO. Você está com Saul? Não. Eu estou preocupado com as suas intenções. Porque você está numa caverna, já tem 400 caras. Os caras que não valia nada, agora já sabem usar espada. Inclusive já estão tacando pedra. O que eu faço para você não fazer confusão comigo? Eu não quero problema com você. Davi disse, me dá uma cidade. Vou te dar Ziclag. Vai dar o quê? Ziclag. Aí Davi vai para Ziclag, uma cidade não muito grande, toda murada. E aí o texto que eu li, e eu não quero de forma alguma fazer aqui uma exegese desse texto, até porque eu nem sei o que é exegese. Mas o texto diz nessa batalha aqui que não eram 400 homens, eram quantos? Quem se lembra? 600. Por quê? Porque os 200 que estavam na cidade, Davi converteu eles também. Como que pode? É que pode ser extraordinário assim? O que uma unção de Deus na vida de alguém permite? Agora Davi vai para Ziclag. Gente, a palavra Ziclag significa zigue-zague. 16 meses sem orar, sem compor. 16 meses, Davi não compõe um salmo, um hino, não canta. Davi está vivendo uma crise de perseguição. Davi está num processo de esconderijo, de fuga. Ele está num processo do forjar de Deus. Foram 16 meses em Ziclag. Só que a palavra significa zigue-zague. Você já sentiu que a sua vida às vezes está assim? Você não sabe, parece que está sem norte. Parece que você não tem um destino. E você não tem um propósito, onde vai chegar, o que vai acontecer. Parece que está tudo desorientado. Só que eu amo a Bíblia, porque 49 vezes o nome Davi aparece no mesmo versículo que o nome Jerusalém. 49 vezes. É Deus dizendo, seu destino não é Ziclag. Você só está passando. Seu destino é Jerusalém. Há um propósito. É que na verdade Deus te revela o destino, mas Ele não te conta
o processo. Porque se ele te contasse... José é governo no céu e na terra. José acordou todo empolgado. A gente não sonha com caverna. Ninguém sonha com prisão. Se Deus te contasse tudo que você ia passar no seu casamento até chegar aqui, você estava solteiro. Você tinha ido para um convento ser beato. Não é verdade, irmão? Eu nunca vi nada para dar tanta confusão como casamento. Talvez eu fale um pouco disso amanhã. Casamento é a união de dois pecadores. Vai dar B.O. Certeza. Pastor, eu vim nesse congresso, mas meu casamento não tem confusão. Levanta a mão, vou orar para você ter. Cadê você? Pelo amor de Deus, você vai deixar eu com inveja. Tem que ter. Agora Davi está em Ziclag. Esses 16 meses, com seus 600 homens. Quantos homens? Deixa eu te fazer uma pergunta. O lugar de guerreiro é em casa, sim ou não? Hã? Não, até porque nenhuma mulher aguenta um cara em casa o tempo todo, toda hora. Ele dá palpite no ovo que a irmã vai fritar, tudo. Tem homem que só não morre de preguiça porque ele tem preguiça de morrer. A casa está pegando fogo. Hã? Lugar de guerreiro é em casa? Lugar de guerreiro é onde? Na guerra. Quais foram, primeiro aqui então, na minha palavra introdutória, quais foram os erros graves de Davi e seus homens? Quantos homens eram? Quantos foram para a guerra? 600. Você conhece um exército no mundo que leva todo o efetivo para a batalha? Esse é um erro básico, estratégico, sem precedentes. Porque quartel sem soldado é território de quem? Do inimigo. Soldado tem que ir para a guerra. Sabe qual é o problema? É que está todo mundo na guerra. Bora para a guerra? Bora. Quem tem para a guerra? Todo mundo. Aí quem está ficando no quartel? A internet. A creche. O tio, a avó, qualquer um. Porque eu preciso ir para a guerra, eu sei. Eu estou na guerra, não estou com meus filhos agora, estou na guerra. É importante ir à guerra. O problema é que estamos priorizando a guerra. Não construa seu sucesso sobre os escombros da sua casa. Eles cometeram 2 erros. Primeiro, levava todo o efetivo. Como é que você deixa o quartel o tempo inteiro sem ninguém? Não há um monitoramento, não há uma gestão do que se acontece. Você não sabe com quem seus filhos andam, não sabe o que vem na internet. Ei, quem cuida do seu quartel? Quem? Sabe o outro erro deles? Demoraram demais. Por quê? Porque estava ganhando, se estivesse perdendo já tinha voltado. A gente acha que o fato de nós estarmos ganhando significa que tudo está bem, e nem sempre, não há ganho sem perdas. Está ganhando dinheiro? Sim. E a saúde? E o casamento? Casais que trabalham tanto, não tem tempo nem para o quartel, para nada, trabalha, e vai para a guerra e fica. Aí quando chega em casa, tem tempo um para o outro, às vezes 1 ou 2 vezes no mês, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, esperando todo mundo dormir. Não tem uma privacidade, não pega os meninos e manda para a casa da sogra, porque sogra é para isso.
Lá em Londres o aluguel é muito caro, muito, muito. Então algumas famílias moram juntas. Moram 2, 3 famílias na mesma casa. Se uma família dá confusão, pensa 3 na mesma casa. Às vezes compartilha o mesmo banheiro. Aí de noite, sabe, não pode fazer um barulho. Vai no banheiro e vai igual bandido. No quarto, aquele celular. Primeiro, levaram todo o efetivo. Segundo, demoraram demais. Cuidado com a sua demora. Primeiro, você pode não mais fazer falta. Segundo, quando você chegar, a sua casa literalmente pode estar pegando fogo. Sabe o que é mais triste? E o pastor Josué falou com uma excelência sobre a ausência emocional. Você chegou, mas não chegou. É triste sentir saudade de quem está ao nosso lado. Talvez seja uma das piores saudades. É estar com alguém que não está. Estamos ganhando. Por que eles voltaram? Porque sentiram saudade das crianças. Demoraram demais, um olhou para o outro, os guerreiros, e pensaram: companheiro, você está começando a ficar simpático. Está na hora de ir para casa. Antes que a unção de Pedro me pegue. Conhece a unção de Pedro? Pescador de homens. Demora um pouquinho para entender mesmo, é isso aí. Aí eles voltaram para casa arrotando vitória. Homem adora contar vantagem. 2 mulheres se encontram, em 5 minutos elas sabem se foi parto normal, se foi cesárea, quantos filhos tem, onde é que faz a escova depressiva, se fez cirurgia, quantos ml colocou, a sobrancelha quem tira, se ela mesma, quem faz depilação, ela sabe tudo, tudo! 5 minutos, e elas falam 5 assuntos ao mesmo tempo, todo mundo se entende, bora para frente. Se você colocar um homem no meio dessa roda, chama homicídio. Porque ele não consegue entender onde é que está o pé da... Ele fica, meu Deus do céu. Porque a mulher não tem um centro de fala. Você sabe que a mulher fala, usa tudo, né? Você já ouviu falar sobre isso, né? Então ela usa os 2 lados do cérebro, ela fala tudo ao mesmo tempo. O homem não, ele tem um centro da fala que fica aqui atrás, um centro da fala. É por isso que tem mais homem gago. Até ele achar, ele fica... Esqueci. Acho bom você rir de você mesmo. Eu fico imaginando esses 600 homens voltando. Porque quando o homem se encontra, ele fala do que ganha, o quanto ganha, o que faz, o carro que tem. O homem gosta disso. Aquilo que está lá no Éden, Deus gritou no coração do homem: crescer e multiplicar e fazer menino, se você não sabe. Né? Agora, e o crescer, isso grita na nossa alma, crescer, crescer. Lá vem, agora imagina os homens voltando. E aí, rapaz, você viu o que eu fiz? Olha essa cicatriz aqui, olha isso aqui, olha essa medalha. De repente alguém grita, olhou de longe e tinha fumaça. Fogo! Onde tem fumaça? Se não tem, teve. Gente, mas correram. Desesperado. Quando chegaram, cadê as mulheres? E os filhos? E os bens tão preciosos? Casas queimadas. É assim que você quer que a sua família fique? Então volte logo para casa. Não é voltar fisicamente. Voltar.
Choraram até não ter mais forças para chorar. Homem chora, chora. Guerreiro chora, chora. São sanguinários, usa a espada, chora, chora, depende da dor. Choraram, choraram. E aí a Bíblia diz que queriam apedrejar Davi. Porque nós sempre queremos encontrar culpados. Porque quando Deus vai ao Éden e diz: o que você fez, Adão? Ele disse: eu não. O Senhor me deu um problema. Eu morava aqui sozinho, chamava Paraíso. Agora deu ruim. E a culpa é do? Sim. Se um ser humano é capaz de culpar Deus, pensa nós. Eu conheço um casal que está há 3 anos discutindo de quem é a culpa da dívida. Por que eles não reuniram para pagar a conta? Eu conheço uma irmã que empresta dinheiro a juro para o marido. Quem tem uma mulher dessa não precisa de inimigo. É sério. Aí eu acho extraordinário que Davi vai orar. Deus, aceitarei eu passivamente a decretação do fracasso na minha família? A resposta de Deus me apaixona, é o Deus da graça. Gente, olha que maravilhoso. Ah, meu Deus, é a graça no Antigo Testamento. Deus diz assim: você errou, você fracassou, mas apesar de tudo que você fez de errado, Davi, levante-se, porque tudo que o inimigo tomou, eu vou com você junto, e tudo que o inimigo tomou na sua casa, na sua família, eu, Senhor, te darei de volta. O inimigo tocou em 5 áreas vitais da família de Davi. O que eu percebo nos últimos anos é que o inferno tem arregimentado forças para dinamitar os alicerces das famílias em todos os rincões, não só no Brasil, fora dele. As estatísticas da Europa e dos Estados Unidos são alarmantes, assustadoras. Mas o que o inimigo fez aqui na família de Davi tem se repetido em muitos lares. A gente percebe isso na prática do gabinete pastoral, estudando, pesquisando, lendo. Você percebe que é quase que na mesma proporção, intensidade nas famílias de maneira geral. A primeira coisa que o inimigo fez foi tocar nas finanças. Porque quando você mexe no dinheiro, você desestrutura uma série de outros fatores. Nós vamos ter aqui oficinas a respeito desse assunto. Qual foi a última vez que você fez um curso a esse respeito? Qual foi a última vez que você ouviu ou leu alguma coisa a respeito? Paulo, escrevendo a sua filha na fé, Timóteo, ele diz assim, primeira carta de Timóteo, capítulo 6 e verso 10. O dinheiro é a raiz de todos os males. Sim ou não? Não. Dinheiro não é nada, gente, é papel, não é raiz de nada. O amor ao dinheiro. Então o problema não é o dinheiro. Não, somos nós. Somos nós. E o grande problema, o maior adversário da nossa casa não são os amalequitas. Somos nós mesmos. A segunda causa de divórcio no Brasil é dinheiro. E dinheiro só traz problema no seu casamento em 2 circunstâncias. Primeiro, quando você tem. Segundo, quando você não tem. O problema não é possuir dinheiro, é ser possuído por ele. Eu conheci um homem tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Prosperidade é ter o suficiente para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Qual a sua obsessão? A Bíblia diz que quem ama o dinheiro jamais se farta dele. Ou nos tornamos esbanjadores ou avarentos. Aí é mamão quem está no nosso coração. É por isso que Deus diga oferta, oferta, oferta. Já olhou na Bíblia? Toda hora oferta, oferta. Eu fico pensando, gente, que agonia é essa de oferta? Será que é para pagar o 13º dos anjos? Toda hora está pedindo oferta. Deve ser para pagar a conta de energia do sol. Só pode. Não, não é não. É que Deus está querendo me ajudar. Porque quando eu pego um dinheiro e eu sou generoso, eu estou dizendo para o dinheiro, quem manda em você? Eu. O jejum mata a carne. A oferta, ela destrona mamão. Quem manda em você? Quem domina o seu coração?
O que é mais importante, coisas ou pessoas? Porque a sua riqueza não está nas coisas que você possui. A sua riqueza está naquelas coisas que você jamais trocaria por dinheiro. Sempre que eu chegava de viagem em Goiânia, no aeroporto, a minha esposa ia me buscar. E aí, quando eu ia para o carro, ela já estava no banco do passageiro. Ela gostava que eu dirigisse. Ela não gosta de dirigir perto de mim. Nem sei por quê. Mas isso só acontece lá em casa. Aí, esse dia eu cheguei, ela estava no motorista. Aí ela abriu o vidro. Querido, entra. Vai de passageiro, você deve estar tão cansado da viagem. Eu achei estranho, mas entrei. Quando estávamos no meio do caminho, ela disse, aconteceu um pequeno incidente aqui do lado do motorista, por isso que ela não queria que eu desse a volta no carro. Aí, falei, meu Deus, e eu pensando, já é a terceira vez esse ano. Aí dei a volta no carro, quando nós paramos, que eu olhei e falei, cadê o caminhão que passou aqui? Liguei para o negócio do seguro, o cara falou, rapaz, seu seguro, isso era segunda, seu seguro venceu sexta, você não pagou? Falei, oi, esqueci, eu não renovei. Gente, me subiu uma ira, eu preparei um discurso, eu sou bom de discurso, e pensei o que eu ia falar para ela. Mas antes disso eu fui para o quarto orar. Dobrei os joelhos, fui falar com Deus, falei, chorei, fiquei com raiva. Divórcio eu não pensei não, mas assassinato eu pensei, não sei se convém nessa altura. Eu pensei, vou falar isso porque não pode. O Espírito Santo disse no meu coração, já que você está tão preocupado com a sua parte financeira, o que fica mais barato? Consertar o carro ou o coração dela? Me levantei, fui até ela e disse, amor, carro é feito para usar. Você está bem. As crianças estavam com você, foi bem. Olha o livramento que Deus nos deu. Esse carro não comprei com o meu dinheiro, comprei com o nosso trabalho. É seu. E eu louvo a Deus porque você está bem. Aí saí e falei assim, não bate mais não, por favor. Não. Mas acho que ela nem ouviu. Primeiro, o inimigo tocou nas finanças. Segundo, o inimigo separou os cônjuges. Quando os caras chegaram, cadê as mulheres? Presas. Nunca houve uma época de tantas separações. Gente que às vezes está em casa com aliança no dedo, divórcio no coração. E o Espírito Santo vai me dizer algo aqui muito forte. Tem gente aqui dentro que você dorme debaixo do mesmo teto, mas está em quarto separado. Seu casamento não é de verdade, é de mentira. E o pai da mentira não é Deus. Deus te trouxe aqui para curar a sua alma. Vai lá. Volta lá. O que me preocupa não é só o divórcio. Estou pregando aqui para gente que está no segundo relacionamento. Eu não me preocupo com isso. Eu não tenho crise com isso. A minha crise no século 21 é que as pessoas estão tratando o relacionamento como descartável, como artificial, uma geração de relações descartáveis, tipo Facebook, se eu gosto eu curto, se eu não gosto eu dou um dislike. Uma moça disse, pastor, eu vou acabar com o meu relacionamento porque o amor acabou. Eu disse, eu já tive 5 carros, nunca joguei nenhum fora quando a gasolina acaba. Amor não é sentimento, amor é decisão. Escreva aí. Amor não é um presente que te entregam. Amor é uma obra de arte esculpida com suas decisões diárias. Esses dias eu disse para minha esposa, eu escolhi você para conjugar comigo o verbo amar.
E no meu caso tem que ser incondicional. Não posso exigir nada. Eu preciso amar como Cristo amou. Isso é muito difícil. Separou os cônjuges. Perguntaram ao Senhor com 50 anos, por que na sua época vocês não se separavam tanto? Ele disse, porque na minha época nós aprendemos que quando uma coisa estraga, a gente conserta, não joga fora. O que está me preocupando é que as pessoas estão abandonando, deixando o barco por causa de nada. Um dia um casal me procurou, e aí, pastor, vou contar o meu problema. Nós vamos separar porque o nosso problema é esse, esse e esse. Falei, filho, agora enrolou, porque o meu problema é esse também. Ou você está achando que quem prega para casais é super-homem? Não é. Até porque na área em que Deus vai te usar, é nela que Ele vai te provar. Não tem como eu pregar para você se eu não vivi na minha casa. Talvez o crise que você está vivendo, e amanhã, se der tempo, eu conto um testemunho do meu casamento, talvez eu vivi muito pior do que você. As pessoas estão desistindo. A palavra divórcio no hebraico, no Antigo Testamento, é a mesma palavra usada para deserção. O que é um desertor? É quando o cara se alista no exército e no dia da guerra ele vai embora. Na principal hora, no principal momento, na hora da batalha, na hora do desafio, o cara vaza. Por isso que o Antigo Testamento diz, comparando o divórcio com o desertor. Porque tanto no casamento quanto no exército, a única promessa que você tem é até a morte. Não, pastor, eu casei até a morte. E já estou orando, Senhor, recolhe a tua serva. Eu vi o pastor Josué Gonçalves contar uma história que eu lembrei aqui agora. O velhinho morreu, ele está lá no céu tranquilo, bebendo da água da vida, sentado na cadeira de balanço, tomando um suquinho de laranja, só de chinelo havaiano, tranquilo. E a velhinha não aguentou, adoeceu, morreu também. Quando ela entrou no céu, a primeira coisa que ela perguntou, cadê o Zé? Aí o cara falou, você vai andar aqui nessa rua de ouro, a terceira rua de brilhante, cara, você vai virar à direita, ele está na quarta casa. Quando ela virou a esquina, ela viu, falou, Zé! Ele levantou e disse, até que a morte nos separe. Aqui não, já deu. A sua casa na outra rua. Como diz o goiano, tchau, obrigado. Tocou nas finanças, separou os cônjuges. Tocou na saúde. Tocou aonde? E não é saúde física, chorar até não ter mais forças para chorar. Tem uma geração mais doente do que a nossa? E o nosso inimigo não são os amalequitas, somos nós. A gente come estresse na rua, come estresse no trânsito, come estresse no trabalho e vomita em? Por quê? Confundimos intimidade com desrespeito. Percebeu que você tem coragem de falar para o seu cônjuge o que você jamais falaria para o seu patrão? Como é que você atende cliente? Fala, ô bagaceira! Não, oi. Tudo bom? Como é que você atende seus amigos? E aí? Olá! Sua mulher liga. Fala! Fora de casa é bom dia, obrigado, por favor, com licença. Em casa, sai! A gente confunde intimidade com desrespeito. A familiaridade pode trazer consigo a desonra. Estamos nos ferindo com atitudes e palavras. Ninguém morre com indigestão ao engolir uma palavra que não deveria ser dita. Por isso, só pronuncie uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. A Bíblia diz em Tiago que palavras ou a língua, ela é como o freio do cavalo e o leme do navio. Dá direção. Será que seu casamento não chegou aonde está por causa das suas palavras? Tocou na saúde, prendeu os filhos. Quando chegaram, cadê os filhos? Vivemos uma geração em que o diabo tem tentado atingir nossos filhos. Por quê? Porque ele sabe que dói muito mais em nós do que neles.
A decisão de ter um filho é a decisão de ver o seu coração no corpo de outra pessoa andando por aí. Porque onde estão os nossos filhos, lá está o nosso coração. Filho não tem preço, tem? Quanto é que custa um menino de 10 quilos lá na sua região? Filho não tem preço. Filho é uma dádiva, filho é um presente. São flechas na mão do valente. Quando está pequenininho, você diz que vontade de comer. Coisa mais gostosa. Aí ele cresce e fala, por que que eu não comi? Porque dá trabalho. Mas é terrível ver um filho nas drogas. É terrível ver um filho se envolvido na homossexualidade. Principalmente nós que somos líderes, pastores, envolvidos. Parece que o diabo sabe que uma das maneiras de nos ferir, de nos atacar, é tocando nos nossos filhos. Mas eu não vim como um profeta do caos. Eu vim para lhe dizer que seus filhos não nasceram para o inferno. Nasceram para ter o nome escrito no livro da vida. Você não vai deixar a sua herança, vai deixar legado. Seus filhos serão intocáveis. O inferno não vai atingi-los. A pedofilia não vai chegar na sua casa, porque ninguém vai tocar neles, nem nos seus filhos e nem nos seus netos. Deus está me autorizando a lhe dizer como um profeta para as famílias dessa geração. Assim diz o Senhor. Você vai profetizar como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A última coisa que o inimigo fez, quebrou a comunhão. Quebrou a comunhão. Davi vai para uma caverna, treina 400 homens, vai para Ziclag, treina mais 200, tem 600 guerreiros, são amigos, lutam juntos, trabalham juntos, e agora o inimigo, a Bíblia diz, está lá no vale, comendo, dançando e bebendo, eles celebrando, e os caras querendo matar Davi aqui. Está errado. O foco é o inimigo, não é Davi. Preste atenção no que o apóstolo Paulo diz em Efésios 6:12. Não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa luta não está aqui. Está contra hostes e principados. Seu cônjuge não é seu inimigo. E nós tratamos assim, como se fosse. E nesta batalha da família, nesta guerra diária, tiramos o foco do inimigo, enquanto ele celebra, ele bebe, ele dança, estamos guerreando em casa. Às vezes eu fico pensando, o diabo pega uma semente e joga lá no meio da sua... E geralmente em briga de casal é só coisa grande, sabe aqueles traumas grandes, tipo papel higiênico, sandália, essas coisas, cachorro molhado, essas coisas assim, terrível, difícil de lidar. Aí o diabo vem e joga uma semente. Não tem um ser humano em casa para discernir a semente de ser, aqui eu te mato. Não. A gente planta, rega, aduba, a gente prefere ter razão do que ser feliz. Olha a situação da família de Davi. Como que está a sua? Isso foi o que o inimigo fez. O que é que Davi fez? Então demora aqui. Primeiro, Davi não se conformou. Diga, conformar. Pastor Josué um dia disse que o conformismo é tão danoso quanto a incredulidade. Quem se conforma para no tempo, quem se conforma não vê milagre. Davi é um cara inconformado. Eu gosto disso nele. Quando ele chega, as mulheres, Davi poderia dizer, rapaz, mulher, irmão. Vocês têm noção do tanto de mulher que tem no mundo? Nós arrumamos outras. Davi e os meninos, nós arrumamos mulheres, aparece facinho, tudo assim. Não. Eu amo a oração de Davi. Deus, eu não posso aceitar. Eu não posso me conformar. Querem me apedrejar, está todo mundo com raiva, o clima está tenso. Eu olho para a circunstância e não coloco um ponto final. Eu não aceito. Não se conforme com o que Deus não planejou. Não é normal meu cônjuge ter amante. Não é normal ficar viciado em pornografia. Não é normal seu filho viver desse momento. Não é normal você não sair dessa crise financeira. Não é normal, talvez Deus permitiu essa circunstância para ver se você reage. Na parábola da dracma perdida, a intenção da mulher é encontrar a moeda. Aí ela varre a casa. É que a intenção dela é achar a moeda. A de Deus é reorganizar a casa. É limpar.
Então, quando Deus permite uma perda, Deus permite uma crise, Deus permite uma circunstância, querem tacar pedra, o inimigo está celebrando, aquela confusão não é para se desesperar, é para levantar. Davi é inconformado. Eu amo Davi. Lembra quando ele foi lutar com Golias? 17 anos ele chega, Golias está lá, tem 40 dias que Golias está gritando, eu quero um homem, eu quero um. Tem hora que eu fico preocupado, o cara tem 3 metros e fica, eu quero um homem, eu quero um homem. Mas não vamos tocar na idoneidade do cara, que eu nem conheço ele. Aí o menino tem 17 anos e chega e diz assim, se não tinha homem, acabou de chegar. Te pergunto, quem mandou Davi lutar com Golias? Quem? Deus aonde? Você leu isso aonde? Quem mandou? Ninguém. Deus armou um cenário, preparou uma confusão, 40 dias de crise. Pegou o menino e soltou. Vai. Ficou aqui assim. Eu conheço gente que quando você entra na crise, você fala... Tem gente que olha para o gigante e já se vê esmagado. Um menino de 17 anos olha para o cara, nunca usou uma espada, nunca tinha ido no exército, nunca viu uma batalha, nunca, só sabe tacar pedra. Ele olhou para o gigante e disse, vou cortar a sua cabeça. Vou quebrar você no pau. Ó, eu não aceito você desafiar o Deus de Israel. Não foi um inferno que levantou Golias. Deus não levantou Golias para matar Davi. Deus levantou Golias para honrar Davi. Deus levantou Golias para tirar Davi do anonimato. Deus levantou Golias para mudar a história de Davi. Quando Davi chegava, era menino de recado, entregador de queijo. Depois de Golias, dá licença, o cara chegou, dá licença. Então, se essa crise te enfrenta, se o gigante é enorme, não é Deus dizendo, vou te matar, é Deus te dizendo, não se conforme, levante a sua cabeça, porque o mesmo Deus que permitiu o gigante, é o Deus que coloca a ferramenta na sua mão, o gigante vai cair no chão, para o nome de Deus ser glorificado na sua vida. Descansa. Davi não se conformou. Outra coisa que Davi fez, diga, Davi chorou. Davi fez o quê? Chorou. Não sei porquê, mas o choro parece que ele toca o coração de Deus. Jesus disse no Sermão do Monte que bem-aventurados os que choram. Por quê? Bem-aventurados. Jesus está dizendo, é feliz quem põe para fora. Quando a dor explode no coração, vaza pelos olhos. Pode chorar, deixa chorar. Um dia Jesus está em frente de Jerusalém. Ele diz, Jerusalém, como uma galinha quis guardar, proteger os seus pintinhos. Eu quis, mas vocês não quiseram. E aí Jesus dá um conselho para as mulheres, mães. Ei, mulheres, chorem. Chorai pelos vossos filhos e pelas vossas filhas. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus filhos? Outra coisa que Davi fez, diga comigo assim, Davi se reanimou. A Bíblia diz que ele correu para Deus e não fugiu de Deus. Quarto, eu estou resumindo, diga, Davi orou. Você ora? O irmão me procurou. Pastor, eu decorei 2 orações. Falei, você decorou, não é oração, é reza. Ele disse que na hora do almoço, ele sempre ora, Senhor abençoe, né? Muito obrigado por esse alimento, abençoe para que não chegue mais ninguém, amém. Não é assim, obrigado pelo que tem, abençoe para que não chegue mais ninguém, amém, pronto. A outra oração ele disse que faz na hora de dormir. Ele fez uma lista de 130 pedidos, aí ele deita na cama, põe a lista aqui de Senhor, tu sabes. A Bíblia diz que Deus sabe tudo o que você vai dizer antes que você diga. Então, para que orar? Jesus diz que quando você for orar, você entra no seu quarto. Faz o quê? Fecha a porta. E o teu Pai, que te ouve, que te vê, porque não interessa o que você vai falar. Ele só quer te ver lá. Você está entendendo que Ele quer comunhão? É só isso. Relacionamento. Ele sabe tudo o que você vai falar e tem paciência de ouvir tudo de novo. Deus não entra em crise com a sua crise.
Seu desespero não desespera Deus. Fecha a porta e rasga a alma. Pastor, eu não sei orar. Não existe oração errada. Errado é não orar. É a alma sobre os seus joelhos. A alma que ora respira. A única maneira de não se preocupar com nada é orar sobre tudo. Diga orar. Você já escreveu essa palavra ao contrário? Orar ao contrário, escrito ao contrário, é o quê? Raro. Quem me ensinou a orar foi minha mãe. Minha mãe nunca me disse, você tem que orar. 10 regras da oração eficaz. Você tem que ler um livro sobre oração? Não. Como é que minha mãe me ensinou a orar? Orando, 1 grama de exemplo pesa mais que uma tonelada de palavras. Eu acordava, gente, 3 da manhã, 4 da manhã, eu tinha 12 anos, 13 anos de idade, eu acordava assustado com o soluço da minha mãe. Ela debruçada nas minhas pernas e ela orava de madrugada e eu ouvia, Deus salva esse menino, livra ele das drogas, usa ele na tua obra. Eu tinha 12 anos, minha mãe orava pelos meus filhos. Qual foi a última vez que você orou? Você, macho, sacerdote. Pela sua esposa. A maior declaração de amor que um homem pode fazer por uma mulher é orar por ela. Quando você for deitar com sua esposa, vem por trás de conchinha, aperta ela. Ela vai regalar o olho e fala, não. Você vai no ouvido dela e diz, vou te falar um negócio muito forte. Eu vou orar por você. Parece espiritual, mas você não está entendendo. O manto é forte. Davi orou. Davi não se conformou. Davi se reanimou. Davi chorou. Por último, aqui eu encerro. Pergunte para mim, pastor, e o que Deus fez? Cadê o tecladista? Vem para cá, filho. Cadê ele? Está ali. Você é casado? Pastor, é cada ministério, cada milagre nesse ministério do Senhor que eu fico impressionado. Que coisa. Olha isso. Sua esposa está aí? Mandou mensagem, agradece ela por esse ato de caridade. Como o meu... Não me atrapalha não, só porque eu falei isso. Meu tempo esgotou e eu vou falar rapidinho o que Deus fez. Primeiro, Deus respondeu a oração de Davi. Você sabia que Deus responde todas as orações? Diga todas. A minha sogra me ligou, porque eu orei com ela 1 ano. 1 ano depois ela disse, Mark, Deus não respondeu. Eu falei, respondeu, é não. Deus tem 3 respostas, sim, não e espera. Qual que é melhor? Qual que é melhor? Não, as 3. Pensa Deus só responder sim. Elias na caverna, me mata, morre. Ainda bem Deus responde não. O que Deus respondeu para ele? Levanta e come, bora. Ah, que você besta, morrer, você vai andar 40 dias, bora. Ainda bem que, muito obrigado pelo não. Deus responde não. Mas Ele responde. Por que Ele responde espera? Deus nunca vai te dar uma bênção que você não consegue suportar. Primeiro Ele precisa forjar você. Porque senão a bênção te mata. Meu filho mesmo me pediu uma moto Kawasaki, 1.500 cilindradas. Mas ele tinha 7 anos. Primeiro Deus respondeu. Segundo, Deus fez uma promessa. Você tem promessa? Gente, olha que coisa linda. Deus disse, Davi, levanta. Nós vamos juntos. Eu vou com você vencer essa batalha. Olha que legal. Apesar dos seus erros, suas fraquezas, debilidades, Deus está te relembrando. Bora junto? Você não vai sozinho, não. Vamos resgatar esse filho? Eu vou com você. Vamos sarar esse casamento? Deus está dizendo, eu vou com você. Davi disse, Senhor, o que eu faço? Posso ir? Deus disse, vai, porque eu garanto. A última coisa que Deus fez, Deus restaurou a família de Davi. Diga, restaurou. Acho bonitinho demais. Quantos homens eram? Quantos? Quantas mulheres? Não dá tempo de eu te explicar, mas por causa do código de Hammurabi, tinha uns caras que tinham 2 mulheres. E tem alguém aqui pensando, por que eu não nasci nessa época?
Fica caladinho, irmão, senão você leva um beliscão, hein? Vamos colocar por baixo 1000 mulheres, 600 homens e 1000 mulheres. Quantos meninos? Mil mulheres no deserto. Aquele silêncio. Todo mundo voltando reflexivo. As crianças. Meu pai é mais forte que o seu. Você viu? Você viu que eu estava com aquele cara? Meu pai veio, me pegou, arrancou, e aí ele pegou a espada, e meu pai foi, e foi, e meu pai. Você lembra da época que os pais eram heróis? Você lembra? Você lembra? Hoje você fala para o menino, quem é seu herói? O Bob Esponja. O Naruto. Meus filhos nunca verão Deus como Pai, se não verem Deus no seu próprio Pai. Heróis. Eu fui num congresso de família na periferia de Goiânia, um mega congresso, tinha umas 18 pessoas. E aí a igreja não tinha nem piso, assim, era só o chão mesmo, lá fora não tinha asfalto. Terminou o congresso, o pastor disse, vamos jantar? Falei, boa esta palavra, Deus começou a usar o senhor agora. Aí fui para casa do pastor, onde crente está tem duas coisas, comida e menino. Eu levei meus 3 filhos, o pastor, dono da casa, tem 3 filhos. Aí o vice-pastor estava lá com 3 filhos. Aí chegou um diácono, adivinha com quantos? 4. Aí aquele tanto de menino. E eu comecei a brincar com as crianças, porque eu sou muito natural, eu gosto de ser assim. Tá vendo que a gente está conversando? Eu sou assim, eu gosto de conversar. Eu sou assim lá fora, eu sou assim em casa. Aqui tem uns caras que mudam, não sei se você já viu. O cara está conversando com você. E aí, querido, beleza? Paz do Senhor. Aí ele pega o microfone. Meu Deus! Parece que ele se transforma. Ben 10. Nada contra, mas eu fico pensando, gente do céu, aconteceu alguma coisa, está tudo bem? Você está bem, irmão? Aconteceu alguma coisa? Eu comecei a brincar com as crianças, falei, menino, o que você quer ser quando crescer? Ele falou, grande. Você, advogado, isso aqui. E aí eu perguntei, o filho do pastor, gente, uma casa simples, um macarrão tão gostoso, eu lembro daquele macarrão até hoje. Não tinha asfalto e os meninos corriam lá fora, todos sujos, os meus, todo mundo. E o menino, o filho do pastor, 8 anos. Falei, menino, isso aí. O que você quer ser quando crescer? Ele parou e falou assim, pastor Mac, quando eu crescer, 8 anos, hein? Quando eu crescer, eu quero ser um homem de Deus, igual meu pai. Oh, eu fiquei chocado. Eu fiquei tão impactado que eu parei de perguntar na hora, porque os próximos eram os meus. Coloque-se em pé onde você está. Me encare aqui. Todos nós estamos numa grande batalha. E nós vamos vencer essa batalha. Porque maior é o que está conosco. Não sei qual a sua batalha, financeira, espiritual, moral, com filho. Pastor Josué, o Espírito Santo diz ao meu coração, teve gente que não dormiu. Você recebeu uma notícia lá da sua casa e que tem ferido o seu coração. Tem gente que veio aqui como último recurso. Eu sei disso. Há 3 anos atrás eu comecei a passar por um processo de perdas. Perdas financeiras, coisas que você supera. Eu capotei um carro, perdi o carro. Depois disso, descobri que eu estava com uma enfermidade chamada apneia do sono. Não dormia direito, comecei a engordar. Não conseguia dormir. Fui perdendo a minha motivação. Escrevi 2 livros.
Aí um dia roubaram a nossa casa e era num condomínio fechado. Levaram o notebook da minha esposa, o meu, do meu filho e um HD externo. Onde eu fiz cópia, o cara levou todo o meu material. E na nuvem tinha poucas coisas. De lá para cá eu falei, não vou escrever mais. E fui entristecendo. Deus já havia falado há 2 anos que a gente tinha que mudar de país. Fomos para Londres. A igreja bem pequena, tratando a gente com honra, com excelência, cuidando de nós. Levava os meus filhos para a escola. E aqui, se alguém já morou fora do país, sabe que a adaptação é terrível. O clima, a comida, as diferenças. Meu filho menor entrou numa escola com 28 alunos. 26 eram indianos. Falando uma língua diferente, uma cultura diferente. Minhas reservas acabaram. E eu fiquei 1 ano sem carro. Neve, chuva, ônibus, levando as crianças para a escola. E meus filhos não estavam gostando, estava uma coisa terrível. A igreja não crescia. E eu fui entristecendo. Aí veio o inverno. E lá em Londres a gente fica 3 meses sem ver sol. Minha esposa acompanhando, observando, orando. E um dia de madrugada eu chorava muito. Perdi a vontade de muitas coisas. Ela disse: você precisa reconhecer que você está com depressão. E ela disse: eu quero ajudar você. E eu descobri que depressão não tem nada a ver com pecado. Não tem a ver com falta de Deus. E depressão não é só tristeza, porque o inverso da depressão não é a felicidade. O contrário da depressão é a vitalidade. Você deixa de fazer coisas simples que antes te davam prazer. Eu precisava de cura. Quando você tem um problema nos olhos, você vai no oftalmo. Se é no estômago, você vai ao médico. Se é nos ossos, você vai no ortopedista. Você vai num gastro. E quando a gente tem um problema no cérebro, a gente quer colocar o cérebro fora do corpo. E eu procurei ajuda. E ela entrou comigo na batalha. Porque se um cair... Por que eu estou contando isso? Porque a liderança, às vezes ela tem muita ingratidão. Tem gente aqui vivendo dias terríveis. Seu coração está sangrando. Já tem algum tempo e você não tem coragem de falar. E a sua vida sexual não vai bem. Sua vida financeira também não vai bem. Seu relacionamento não vai bem. Pior que um amor não correspondido é olhar no espelho e ver quem há muito tempo a gente deixou de amar. A autoestima está achatada. O Espírito Santo curou minha mente. Com a ajuda da minha esposa, ajuda médica e a ajuda do Espírito Santo. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Nós não somos super-homens. Não somos Mulher Maravilha. Nós estamos numa batalha e estamos juntos. Eu sou um ser humano igual a você, que tem as mesmas crises que você. Mas alguém lutou comigo. Alguém disse: se você cair, eu levanto. Eu passava a maior parte do meu tempo deitado, inerte. Nunca
ouvi uma palavra de repreensão. Nunca ela me disse, isso é preguiça, isso é demônio. Nunca. Só abraço, oração. Me lembro dela abraçar comigo e orar com intensidade. Tem gente aqui sofrendo, eu não sei se você está passando pela mesma coisa, mas o Espírito Santo está me dizendo que, sabe por que Ele vai curar você? Você sabe por que Ele deixou você passar por tudo isso? Para isso, ó. A área que Deus vai te usar é nela que Deus está te testando. É o seu Golias, não vai matar você. Esse gigante vai mudar a sua história. Você vai ter história para contar. Quando alguém te disser, como eu tenho aconselhado muitas pessoas. Sabe o que aconteceu comigo? Todas as vezes que eu estou conversando com alguém, alguém começa a compartilhar, eu digo assim, está com depressão. Eu jamais saberia. Porque a teoria é muito boa. Jesus no Getsemane, prensa de oliva. A oliveira verdadeira está sendo prensada. Qual foi a frase que ele disse? A minha alma está angustiada até a morte. Sabe o que a gente pensa? A minha família vai ficar melhor sem eu. Quem tenta o suicídio não quer a morte, só quer se livrar da dor e não sabe como. Isso é sério. Procure ajuda. Existem psicólogos, psiquiatras, homens e mulheres de Deus, que não vão só fazer uma terapia com você, ou talvez um uso medicamentoso, se for necessário, dependendo do seu estágio, não, mas sabe orar com você, ajudar você, estender a mão, porque Deus quer te curar, para usar você, para curar pessoas. Eu vim dizer que nesta batalha, não teremos que pelejar, o Senhor pelejará por nós. Eu quero orar agora por gente que está passando dias difíceis. Você tem sofrido, você tem procurado ajuda, talvez só no Espírito Santo, tem medo de falar com alguém. Eu queria que você aceitasse, eu preciso de um socorro de Deus, eu preciso de cura para vencer essa batalha. Se você tiver coragem de vir pedir auxílio ao Espírito Santo de Deus, vem aqui no altar, vem. Se o seu cônjuge decidir sair, vem com ele. Vem chorar comigo aqui, vem.